família é um conceito mutável, dentro de certos limites, ela é mutável, assim como a cidadania é. Cidadania na Grécia não é a mesma coisa que cidadania hoje. Cidadão na Grécia era 6% da população. Cidadão hoje é todo mundo, né? Então, o conceito de cidadania mudou. O conceito de especialista mudou. Porque a regra da maioria briga de frente com a questão... Isso é uma questão de um especialista decidir, uma questão técnica, não é uma questão da maioria, não é? Então, mas o conceito de especialista mudou também. Não é o especialista do Chaplin, é o especialista hoje consultor, né? Então, se a gente respeita isso, não há nada de absurdo no funcionamento, de absurdo que diga assim, extemporâneo, coisa maluca, né? No pensar as monarquias, não é? Porque tem Câmara dos Comuns, tem todo o poder legislativo funcionando, tem o primeiro-ministro, né? Porque é um regime parlamentarista e tem a rainha, mas tem quem manda mesmo, e o poder executivo é o do primeiro-ministro, não é? Tem todo o sistema judiciário, não tem nada... Aí tem a cereja do bolo, na perspectiva deles, e por isso que, né, a cereja do bolo é essa representatividade simbólica da família, né? Uma família que representa simbolicamente a estrutura familiar do país, né? Do Estado, né? Da nação. Bom, para ver como essa questão merece que a gente se debruce, não é uma coisa fácil. Eu sugeri uma leitura, né, para a semana que vem. Há outras. Eu nem sugeri porque é mais para estudar, mas quero dar a ciência a vocês desse livro, o livro chamado O Cálculo do Consenso, não é? Dessa busca aí do consenso. Os fundamentos lógicos e constitucionais da democracia, é do Buchanan e do Tulloch, né? Esse livro é extremamente interessante. Agora, é o caso de uma leitura, não de uma semana, de dizer eu vou ler hoje para a semana que vem, né? Mas é só para a gente ver como discutir simplesmente na base da maioria ganha, como é uma pobreza, uma simplificação nessa questão, não é? A regra da maioria é um meio, né? Um meio de tomada de decisões, mas o poder se organiza de uma maneira que eu preciso... Tudo isso é passível de crítica. Como é que é constituído o poder legislativo? Como se constitui o poder legislativo? Aqui para nós, por exemplo, como é que é? Tem, no nível federal, tem a Câmara e o Senado. Para que dois? Por que dois? Hã? Não, qual é a ideia? Por que tem os dois, a Câmara e o Senado? As funções são idênticas? Não sei. Hã? É verdade. Então, mas a matriz da divisão é a seguinte, ó. Os estados têm pesos diferentes, não é isso? Então, o estado, como São Paulo, que tem uma população de 40 milhões, então ele vai eleger um monte de deputados e tudo, né, na Câmara. E aí, um estado como Tocantins, pequenininho, ou mesmo Alagoas, né, aí vai eleger menos deputado, aí fica um peso diferente para os estados na Câmara, não é isso? Isso é uma meia-verdade, mas é meia-verdade. Eu digo, é uma meia-verdade, porque se fosse realmente verdade que o peso dos estados é que determina a quantidade de deputados na Câmara, São Paulo devia ter 80 ou 90 deputados. E, no entanto, tem quantos? Tem 50, 57, uma coisa dessa ordem. Porque desde a época de Getúlio e antes que já se queria limitar o poder de São Paulo, porque senão fica muito grande, desproporcional, pode tudo. Aí já criaram regras que
Não, é a população, mas espero não mútuo. Chega um ponto em que não interessa mais a população, e aí São Paulo bate no teto, e aí tem esse número de deputados muito menor do que o que deveria ter. Não é pouco menor, é muito menor. Agora, onde que está a justiça? Se os estados de tamanhos diferentes, o rico tem muito representante, o pobre tem pouco representante, a justiça estaria na segunda Câmara, o Senado. O Senado, o estado é pequenininho ou o estado é grandão, são 3 senadores. Não é isso? 3 senadores. São Paulo tem 3, o Tocantins tem 3, tudo tem 3. Então, são 2 instâncias de julgamento. Uma no Senado, que em geral se associa ao mais velho, porque eram os membros do Senado romano e tudo, os mais experientes, os mais velhos, era justamente para serem capazes de julgar a causa sem estar pensando no seu interesse específico, pensando na ideia de universalidade de interesses, não é? E todos os estados iguaizinhos, não é? Todos com o mesmo número de senadores, tá certo? Hoje, o que acontece é que as 2 câmaras se distinguem muito pouco nas funções. Tem lei que começa na Câmara e depois vai para o Senado, começa no Senado, vai para a Câmara. Só há uma complicação enorme de tramitação, tudo precisa ser voltado de novo e volta e revolta e não sei o quê, não é? Mas há muito se perdeu essa caracterização nítida, assim, da Câmara como proporcional à população, representação, sistema de representação proporcional à população. E o Senado como independente da população. Tá certo? Já não há mais assim essa distinção. E a corrupção da ideia mesmo de representação existe num e no outro. Outro dia eu fui, em setembro, a um evento na Secretaria de Educação em Maceió, Secretaria Estadual de Educação, junto com a Municipal. E aí foi num hotel e tudo, e o governador, na abertura, né, foi lá assinar a presença dele e tudo. Quem é o governador de Alagoas? É o filho do Renan Calheiros. Um jovem, né, filho do Renan Calheiros e tudo. Foi lá, tudo bem, nenhuma observação sobre nada que aconteceu, só o registro, né? E aí o prefeito também, né, foi lá, um jovenzinho, 20 e poucos anos, né? Quem é? Bom, nem me pergunte o nome, eu não guardei, né? Porque o Renan tem uma projeção nacional, você associa, né? O outro eu nem guardei, mas o pai dele já foi prefeito 4 vezes, agora cansou, acho, pôs o filho, né? Não é? O sistema de representação bom, isso não é exceção, Alagoas. Se for para o Pará, tem o Barbalho, e se for para o Maranhão, tem o Sarney. Para onde você vai, uma corrupção nesse sentido de corromper a dinâmica do sistema, né? Estou chamando ninguém de corrupto, estou dizendo o sistema está corrompido, o modo de escolha, o sistema de representação, né? Parece dinastia. Aqui a gente não tem monarquia, mas eu aposto que tem mais poder da família no pior sentido possível. Não é no sentido simbólico, é no sentido de embolsar, não é? Muito mais do que numa monarquia, do que se fosse uma monarquia, né? Então, essas coisas são complexas, não é tranquilo. E a gente vive esse sistema de 2 câmeras, a Câmara e o Senado, né? Com gastos enormes, automóvel, moradia, né? Pagamento disso, daquilo, uma máquina estatal que custa muito caro, não é? E a gente paga tudo isso e falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, é isso, né? Então, tudo isso tem que ser discutido antes de simplesmente se chegar assim, a maioria ganha, a regra da maioria, elegeu, pôs aí a maioria, né? Se há uma marca da maioria, da ideia de maioria, é a fugacidade. Porque se a maioria se congelasse, o que é maioria hoje fosse maioria sempre, isso é a negação do princípio, não é? Quer dizer, o que é maioria hoje, a regra do jogo
é que daqui a pouco isso que é maioria pode vir a ser minoria. Se a maioria está condenada a ser maioria eternamente, acabou o jogo. Não tem mais jogo político, jogo econômico, jogo em nenhum sentido, né, de vida. Agora, se a fugacidade é a marca da decisão por regra de maioria, depois muda, como que você pode tomar decisões por regra da maioria em âmbitos que são irreversíveis? Decisões que são irreversíveis, como, por exemplo, a pena de morte. Não é? E depois mudou, aí você faz o quê? Ressuscita? Não é? Então, há um limite para se pensar em regra da maioria, e esse é um ponto assim que não dá para deixar barato. Né? A questão da ciência. Não é? Questões científicas não se decidem por regra da maioria. Você pode até dizer que a maioria dos cientistas está pensando assim ou assado, mas não é isso que vai decidir se aquilo é verdade ou se não é verdade. Não é? Frequentemente, os fatos científicos, como a que a gente associa a Galileu, né, sobre o movimento da Terra em volta do Sol, ou do Sol em volta da Terra, essas questões, quem pensava o que hoje é aceito como correto, era a minoria. E teve gente que morreu queimado por conta disso, né? E gente que driblou, deu nó em pingo d'água para poder nem dizer, nem desdizer, para poder salvar a pele. Não é? Mas como que se pode decidir por regra de maioria questões assim científicas? Há critérios de verdade na ciência. Não há uma ideia de verdade que seja uma ideia absoluta, né? Isso acabou na ciência. Pelo menos assim, da década de 1920, 1930 para frente, não se fala mais nisso, nessa ideia de verdade em sentido absoluto. Isso perdeu a consciência. Mas há critérios de verdade. Porque a questão, vamos dizer assim, clássica, mais inicial sobre a verdade, o que é verdade, o que não é uma proposição é verdadeira, estou falando de verdade da ciência, a verdade é uma proposição. Se e somente se ela corresponde com o fato. Eu olho o fato lá fora e digo, está dizendo, e o que está dizendo está acontecendo lá. Né? Lá fora está chovendo. Eu olho e digo, está chovendo, então essa proposição é verdadeira. Mas isso, lá fora está chovendo, é um exemplo banal. Não há uma regra que associe uma frase a um dado da realidade. As frases, lá fora está chovendo, é uma coisa... Alguém ainda poderia perguntar, lá fora onde, cara pálida? Né? Onde? Tá certo? Ainda precisava dizer o lugar, a hora. Precisava de todo um contexto, né? Mas em situações menos banais, você fala uma frase e como é que você diz que isso corresponde à realidade? Quem é que julga e decide se isso é a realidade ou não é a realidade? Isso esconde, parece que é uma coisa natural. Você fala a frase e tem um modo de ver se corresponde à realidade. Não existe isso. Existe na banca da Vunesp. Pois é. Então, esses critérios, existem critérios, assim como há critérios eleitorais, né? E critérios para poder você ter a ideia de verdade, aí isso é verdadeiro ou não é. Há filósofos importantes, padrão, conhecimento objetivo, como Popper, né? Que a gente já passou por ele aqui, mas o Popper diz assim, né? Eu não posso afirmar que nenhuma proposição é verdadeira. A ciência não está aqui para isso. É impossível para a ciência, na perspectiva do Popper, você fazer uma afirmação e dizer essa afirmação é verdadeira. Não existe essa possibilidade. Então, o que a ciência faz? A ciência faz assim, olha uma proposição e diz, ela foi posta à prova e sobreviveu.
as teorias científicas para o Popper, elas são sobreviventes. Porque uma teoria nunca é provada, provou que é verdadeira, não. Ela é ou corroborada, linguagem do Popper, ou refutada. Refutada é quando ela prevê uma coisa, né, é evidente, aí não, essa teoria não está com nada. Agora, enquanto ela prevê uma coisa, eu olho e a coisa está acontecendo, aí você diz, bom, não dá para refutar. Mas ninguém pode dizer se é verdade, porque amanhã pode refutar. Está aberto, outra pessoa vai chegar, ou vai aparecer outro tipo de fenômeno que nega, né, isso daí. Então, para o Popper, o máximo do conhecimento objetivo que a gente tem é esse. Tem teorias sobreviventes, não é? Sobrevivendo à experiência. Mas nada que eu possa com nitidez dizer, de um lado está a verdade, do outro lado está a falsidade. Popper, máximo da objetividade, né? Se você vai para o outro lado do Polanyi, e que já leva a sério a questão da percepção sensorial, para o Popper a percepção sensorial não é conhecimento, é uma coisa grosseira. Falo de conhecimento, estou falando de teoria, já passou por essa fase. Não, mas e essa fase como é? Ele falou, não há ciência disso daí. A psicologia da invenção ou da descoberta, isso é bobagem. Agora, não quero saber como é que o cara teve essa ideia, mas ele teve a ideia, formulou, eu quero é critério para ver se isso bate com a realidade ou não, né? Se isso sobrevive ou não. O Polanyi, que leva a sério a percepção é o primeiro momento do conhecimento sensorial, não pode parar aí, mas começa por aí, mas ele leva a sério isso, aí é que a subjetividade ou a pessoalidade aumenta, né? Nas questões sobre o conhecimento. O máximo hoje, a questão mais atual em termos de critério de verdade para a ciência, não é regra da maioria, certamente. Não dá para reunir, tem 5.000 cientistas chineses que decretaram que isso daqui é verdade, isso é a maioria dos que trabalham nesse tema, então isso aqui é verdade. Não é por aí, né? Mas então, o que é? A coisa mais up-to-date, assim, sobre critério de verdade é a pretensão a proposta, né, do Tarski, Alfred Tarski, que é um polonês. A Polônia tem uma tradição incrível de filósofos, assim, gente da área de lógica formal, lógica pesada, não é? A lógica como ciência, né? A Polônia tem uma tradição nisso. Nós aqui na matemática, nós fomos alunos de um professor, Newton Carneiro Afonso da Costa, né? Que tinha feito doutorado na Polônia e com, acho que, gente dessa ordem, não sei se o Newton, mas tinha outro também, o Jacob Zimbarg, professor aí da matemática, né? Ambos foram meus professores, 70, 71, e o Jacob fez o doutorado, já se aposentaram e tudo, o Jacob fez o doutorado com o Tarski, né, lá na Polônia. Então, a matemática pesada daqui tem essa ligação, né? E a perspectiva do Tarski para o conceito de verdade é a seguinte, ó, você fala uma proposição P, a pergunta é, essa proposição P, ela está numa linguagem L, é uma frase de uma linguagem L, né? Você quer saber se essa proposição é verdade ou é falsa? É verdadeira ou é falsa? Em L não dá para você falar. Se eu me mantiver nessa linguagem, eu não sei decidir se uma proposição é verdadeira ou é falsa, né? Eu decido apelando para uma linguagem L', uma linguagem L' que é similar a L, mas só que L' tem como objetos as frases de L, as sentenças de L. Quer dizer, se eu pego aquela proposição, ponho entre aspas. Então, vou tratar aquela proposição como se fosse um objeto, né? Tá certo? Mas eu tenho que transcender, ultrapassar a realidade que se limita às frases, né? Para chegar num nível superior, como se eu estivesse falando sobre as frases. Aí, nessa linguagem superior, L',
eu falo, aquela frase daquela linguagem lá é verdadeira ou não é verdadeira, né? Mas eu tenho que apelar para a metalinguagem. A transcendência. Se eu me mantiver nesse nível, não há critério definido para dizer se P é verdadeiro ou falso. A metalinguagem, que é isso, eu começo a ter L não como linguagem, quer dizer, L como linguagem, mas eu não fico em L, eu vou para a metalinguagem. Isso aqui é a metalinguagem, né? É uma linguagem que fala sobre as sentenças de L. Aí, na metalinguagem, é que eu falo da verdade. Então, falar de verdade é transcender sempre. Transcender quer dizer ultrapassar o nível em que a gente se encontra.